Salve galera, o tema do vídeo de hoje é Hollywood e a indústria de guerra. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, como sempre, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, é muito comum, vocês já ouviram várias vezes, comentários falando que a Coreia do Norte é um país muito militarizado. Parece aquele desfile militar que tá aparecendo por aqui, não sei o quê, sociedade militarizada, fechada. Mesma coisa falavam da União Soviética, né? Uma sociedade muito militarizada. E aí, um dia desse, eu estava parando para me perguntar o que é uma sociedade muito militarizada? Que exemplos a gente... Veja, eu não quero nem debater se a Coreia do Norte é ou não uma sociedade militarizada, percebe? Mas qual é o critério para pensar isso? Vamos lá. Eu estava assistindo um filme que merece um Oscar, né? Porque, veja, a pessoa conseguir fazer um filme tão ruim, ela merece um Oscar, que é um reconhecimento pelo trabalho, né? Que é A Guerra do Amanhã, com Chris Pratt, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. E esse filme é muito ruim, né? Tipo assim, ele é muito ruim mesmo, assim. Eu acho, inclusive, que se fosse o objetivo produzir um filme tão ruim, não seria possível chegar àquele êxito. Mas o que é interessante? É mais um filme de propaganda militarista do Exército dos Estados Unidos. O filme é basicamente isso. É uma propaganda das Forças Armadas dos Estados Unidos e, inclusive, uma propaganda subjetiva de leve, mas não tanto, de construção do inimigo, né, dos Estados Unidos, nesse caso é a Rússia, né, porque os aliens que destroem a humanidade surgem na Rússia, né, curiosamente. Então, veja, vamos pensar um pouco o que é a sociedade estadunidense. Existe no núcleo da economia dos Estados Unidos o que vários teóricos críticos chamam de complexo industrial militar. Esse complexo industrial militar ele é central na economia, seja no setor civil, seja no setor público, e ele é responsável por milhares de empregos diretos e indiretos e por bilhões ou até trilhões na geração de valor na economia estadunidense. Então a gente está falando de uma economia que tem o núcleo da sua inovação, pesquisa e desenvolvimento, setor industrial, aeroespacial e dos elementos mais dinâmicos da indústria, dos ramos da chamada Terceira Revolução Industrial, ligadas diretamente ou indiretamente ao complexo de defesa, à máquina de guerra dos Estados Unidos. Então veja, eu entendo e eu acho correto quando os movimentos populares, intelectuais de esquerda, os partidos revolucionários fazem a crítica. Tem dinheiro para guerra, mas não tem para combater a fome, o desemprego. O Tupac Shakur, famoso rapper, e que era camarada, inclusive, gente, Tupac foi militante da Juventude Comunista. Ele tem uma frase clássica que é: eles têm dinheiro para a guerra, mas não têm para acabar com a fome. Veja, eu entendo o sentido da crítica no significado concreto de apontar para onde está sendo direcionado a produção de riqueza. Agora veja, a economia dos Estados Unidos não funciona assim, não deixe de investir na guerra e invista na saúde, na educação. A economia estadunidense, ela hoje depende estruturalmente da guerra, né? Para deixar de ser uma economia de guerra, tem que acontecer uma reorganização radical. No Afeganistão foram gastos mais de 2 trilhões de dólares só no Afeganistão. Isso é funcional para a máquina de guerra funcionar. E aí você pensa, para além dessa importância que o complexo industrial militar tem nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm mais de 800 bases militares no mundo. Veja, nunca antes na história da humanidade um país manteve mobilizado de maneira permanente tantos efetivos e tantas bases militares fora do seu território. Então, assim, não existe paralelo na humanidade de um país que tenha tantas bases, tantos soldados, tantos militares fora do seu território. Quando você vai olhar o gasto de defesa, que não é gasto de defesa, né? É o gasto da máquina de guerra. O orçamento militar dos Estados Unidos é superior a todos os países do mundo, é superior inclusive a todos os outros países somados. Então tem gente que fala assim, a China tá ficando militarista, a China tá investindo... Veja, o orçamento militar da China é ridículo se comparado com os Estados Unidos, sabe? E vai continuar assim, inclusive, por muitos anos. Então é de longe também o país com maior investimento militar do mundo. Eu também não preciso falar que a sociedade estadunidense é uma sociedade extremamente armada, né? Armada até o talo. E armado de uma maneira tão caricata, teve uma notícia que rodou muito ano passado, que foi
É engraçado, mas é trágico. É que nos Estados Unidos veio um furacão e o governo do país teve que avisar a população para não atirar no furacão, porque não adiantava. Porque o estadunidense está armado até o talo e aí ele vê um furacão, ele vê um vírus, um tornado, um tufão, ele quer atirar, porra. Ele quer atirar, ele quer sair da tiro com a sua espingarda, com o seu fuzil e por aí vai. Aliás a isso, a gente também sabe que nos Estados Unidos, volta e meia não passa o mês sem ter um grande massacre, né? Massacre na escola, na universidade, no shopping, no cinema, algo do tipo. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, veja, a indústria cultural dos Estados Unidos, que é a mais poderosa e influente do mundo, é uma indústria toda voltada para a guerra e entrelaçada com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Gente, vamos pensar aqui. Por que a gente chama algumas coisas de propaganda do regime e outras coisas não? Vamos lá. Na Coreia do Norte, vamos a direita liberal não gosta da Coreia do Norte como caricatura? Vamos lá. Coreia do Norte, todo filme é chamado de propaganda. Recentemente, saindo da Coreia do Norte e indo para a China, o Partido Comunista Chinês fez seu aniversário de 100 anos, né? E aí teve uma cerimônia comemorativa gigantesca que Cauê chorou o discurso inteiro de Xi Jinping. Ele chorou mais, velho, do que aquela cena da novela de Camila, em Laços de Família. Lembra quando ela raspa o cabelo, ela chora e canta aquela música emocionada de Lara Fábia? Eu gravei, inclusive, um vídeo de Cauê chorando, né? Só que em vez de raspar o cabelo, ele tava vendo o discurso de Xi Jinping. E aí, veja, a China lançou vários filmes comemorativos, né? Aniversário do Partido Comunista, não sei o que e tal. E aí, na mídia burguesa, no Estadão, na Folha de São Paulo, na Veja e tal, o filme é chamado de propaganda. Propaganda do regime, exaltação do regime. Beleza. Aí vamos pensar aqui. Top Gun, né, com Tom Cruise. Aquele filme provocou uma onda de alistamento em massa no exército e na aeronáutica dos Estados Unidos. O filme é uma propaganda de guerra, uma propaganda do exército. Rambo 1 tem uma pegada um pouco mais crítica, mas Rambo 2 é uma propaganda militarista do exército dos Estados Unidos. Rambo 3 não preciso nem falar, né? Inclusive, Rambo 3 eles eram parceiros do Talibã, né, contra a União Soviética. Chamavam os talibãs de Freedom Fighters. Meu inglês está cada dia melhor, como vocês podem ver. Guerreiros da Liberdade. Esse Guerra do Amanhã é uma propaganda também militarista dos Estados Unidos, os Estados Unidos salvando o mundo. Independence Day, do Will Smith, é também uma propaganda militarista de um soldado salvando o mundo. E aí, veja, é foda que esses aliens não têm criatividade, né? Porque eles vêm pra Terra, sempre posam nos Estados Unidos. É um bagulho foda, né? Sempre os Estados Unidos salvando o mundo inteiro. E a lista segue, né, bicho? Tipo, o que é a franquia Missão Impossível? É de um espião dos Estados Unidos que tá sempre salvando o mundo. Até uma franquia que começou com uma franquia do bem, uma franquia que era o quê? Um rachazinho, um roubo de carro, uma droga, uma festa que é Velozes e Furiosos. De repente eles viraram agentes secretos do governo dos Estados Unidos, estão ali salvando o mundo, todo mundo de terroristas, de grupos internacionais, de hacker com carros. Então assim, viraram agentes secretos também. Ou seja, há toda uma propaganda de guerra que é onipresente e que, veja, não é privado. Atenção, isso aqui é falso, viu? Esses filmes, eles têm várias formas de incentivo fiscal do governo dos Estados Unidos, parcerias na gravação, alocação de cenários, uso de equipamentos, inclusive uso de uniformes. Atenção, viu, gente? Veja, não imaginem que num filme, por exemplo, que retrata uma guerra, que os 10 mil figurantes que vão aparecer ali nas cenas, a produtora vai mandar fabricar aqueles uniformes falsos para eles usarem e depois tocar fogo ou guardar no armário. Que tem uma parceria direta com o exército dos Estados Unidos que vai emprestar os uniformes, por exemplo. Ou vocês acham que os filmes do Tom Cruise, Top Gun, aquilo não foi uma parceria direta com o governo, com a Força Aérea dos Estados Unidos para fazer a alocação de imagens, para fazer uso na gravação de caças, equipamentos e por aí vai. Então, além dessas parcerias, você tem financiamento direto, inclusive, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que tem verbas específicas para relações públicas, para atuar moldando a opinião pública de maneira positiva às Forças Armadas dos Estados Unidos e as suas ações militares, seja a partir da influência no trabalho jornalístico, seja no trabalho da indústria cultural cinematográfica. Então, por exemplo, as propagandas da Marvel, aliás, os filmes da Marvel, que são propagandas também. Capitão América,
Capitã... Como é o nome daquele outro? Capitã Fantástico? Capitã Marvel, porra. Capitã Fantástico. Ó. Capitã Marvel. Agora a Viúva Negra. Meu irmão, a Viúva Negra... Você resuma o filme Viúva Negra numa frase. Scarlett Johansson batendo em todo mundo com muito anticomunismo. É basicamente isso, assim. É a propaganda também totalmente militarista dos Estados Unidos. Os filmes da Marvel têm várias parcerias, não só de financiamento indireto, como também indireto com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Capitã Marvel, que inclusive, quando eu comentei que não gostei do filme, uma galera no Twitter veio surtar comigo dizendo que era um absurdo, porque é um filme de empoderamento feminino. Aquilo é uma propaganda do começo ao fim das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então veja, quando você para pensar, gente, vocês assistiram milhares de horas de séries e filmes que exaltam os Estados Unidos, as suas Forças Armadas, a sua coragem, o seu heroísmo, o seu sentido de defesa da humanidade. Vocês assistiram milhares de filmes que mostram os Estados Unidos salvando a humanidade de um vírus, de um grupo terrorista, de uma explosão de uma arma atômica, de aliens, porque aliens eu acho melhor, de aliens e não sei o quê. Vocês já jogaram videogames, inclusive, com isso, tem séries. Então, assim, os Estados Unidos é uma sociedade militarista. O que é que vocês acham de todo ano ter um grande blockbuster que faz um processo de louvação, direta ou indireta, do exército, das forças armadas, da política externa dos Estados Unidos? Isso é propaganda de regime? É uma propaganda militarista? Fora que, não sei se vocês repararam que os filmes dos Estados Unidos eles têm algumas características, que é, primeiro, todo filme dos Estados Unidos tem uma bandeira. Sabe assim, os caras arrumam um jeito de colocar uma bandeira. Outro dia desse estava assistindo O Exterminador do Futuro, que é com Christian Bale. Aí no começo, assim, tem um jeito, aparece uma bandeira no chão. Pá. Aí recentemente estava assistindo O Exterminador do Futuro 3, que é uma porcaria. No começo do filme também tem uma bandeira. Sempre tem uma bandeira dos Estados Unidos. Meu irmão, eu estava reassistindo Closed, perto demais, que parece que o filme nem dos Estados Unidos é. Inclusive, eu acho que o filme é britânico, é da Inglaterra. Mas na cena final do filme, reparem, no momento que a Natalie Portman tá embarcando para Nova York, tem uma cena que aparece a bandeira dos Estados Unidos. Eles dão um jeito de colocar. Então, assim, todo filme tem a bandeira dos Estados Unidos, tem a exaltação do patriotismo estadunidense. Assim como todo filme tem uma linguagem do excepcionalismo americano, que é discurso oficial, legitimado do Estado, que a ideia é basicamente o seguinte: é a laicização da ideia do povo eleito. Sabe a Bíblia? Bíblia, pá. Então, lá tem a ideia do povo eleito, né? O povo escolhido por Deus. O cinema dos Estados Unidos cria a narrativa de que o povo estadunidense é um povo excepcional, único, com qualidades particulares. Essa mensagem aparece de forma aberta ou velada. Aparece na forma de heroísmo, de coragem, de valores sublimes. O que é o Resgate do Soldado Ryan? Sabe? É um filme de propaganda do suposto excepcionalismo e altruísmo estadunidense. E isso, inclusive, não fica fora nem sequer dos diretores chamados críticos. Veja, o Spike Lee, ele é, acima de tudo, estadunidense. A grande bronca do Spike Lee é porque os Estados Unidos não reconhecem os negros como plenamente estadunidenses. Ele gostaria que, inclusive, os Estados Unidos, para ser mais forte no mundo e dominar mais, acabasse com o racismo para gerar mais coesão interna. Mas o Spike Lee, ele é tão nacionalista como qualquer diretor desses vagabundo que gravou Independence Day, que gravou Guerra do Amanhã, que dirige os filmes da Marvel. Então, veja, os nossos critérios eles são muito interessantes porque eles são muito moldados pela percepção que a grande mídia forma. A gente olha para a sociedade estadunidense, a gente vê que é uma sociedade obcecada por armas, é uma sociedade dilacerada pela violência, é uma sociedade em que a economia depende da guerra, é a sociedade que foi a única até hoje na história da humanidade que usou bombas atômicas contra civis, sabe? Nenhum país do mundo conseguiu promover essa barbárie. É o país que nos últimos 50 anos se envolveu em mais de 260 ações militares, e se você reduzir a escala temporal,
Só do governo Clinton para cá foram mais de 48 ações militares. É o país que mais tem bases militares do mundo, mais de 800 bases militares. É o país que mais gasta com o orçamento da máquina de guerra no mundo. E é o país que tem uma cultura militarista onipresente, em que, inclusive, as crianças, desde cedo, são doutrinadas com merda, né? Porque, veja, uma criança dos Estados Unidos que cresce lendo as revistinhas do Homem de Ferro, veja, o Homem de Ferro é descoladinho, playboy, modernoso nos filmes da Marvel, mas no quadrinho ele é um comerciante de armas maluco que quer matar todo mundo em nome do patriotismo estadunidense, viu? Assim como as crianças crescem vendo filmes, desenhos, jogando videogame do Superman. E o que é o Superman? O Superman é um alienígena que é semelhante aos seres humanos, que na Terra desenvolve superpoderes, que é todo poderoso, que é o ser mais aparentado que nós temos do ser humano, só que é superior a todos eles e que decide viver nos Estados Unidos para proteger o modo de vida dos Estados Unidos. É como assim, Deus é americano. Olha que super-homem. Percebe? Então veja, é uma forma de glorificação, de autoapologia, de culto de si próprio, de autorrepresentação como povo eleito, como povo único, como povo melhor, que não tem nenhuma noção de solidariedade. E atenção, não existe apelo à solidariedade. Inclusive, o apelo que tem de ajuda dos Estados Unidos é os Estados Unidos mandando seu agente secreto ou seu exército para salvar determinado povo de um tirano, de um grupo terrorista, de um grupo hacker, por aí vai. Então, por que a gente não julga essa sociedade negativamente? Por que a gente consegue tomar essa sociedade como exemplo de alguma coisa? Porque eu acho muito engraçado dizer assim, não, eu sou democrático, eu não posso louvar uma sociedade militarizada. Veja, a China é mais militarizada que os Estados Unidos? Não. A Coreia é mais militarizada que os Estados Unidos? Eu diria que não. Sabe por que não? Os Estados Unidos, diferente da Coreia, não é ameaçado por nenhum país que tenha poder semelhante. Então a Coreia tem uma razão de ser defensiva da militarização, que foi um país destruído na Guerra da Coreia, é um país cercado por base dos Estados Unidos. E não que isso não traga problemas, atenção. Não que isso não traga várias questões a serem debatidas. Inclusive eu debati isso na entrevista que eu dei para o Abril. Mas a Coreia tem uma razão defensiva para explicar essa militarização. Dos Estados Unidos, não. A máquina de guerra dos Estados Unidos é para invadir, é para dominar. Cauê, sabe qual foi a última vez que os Estados Unidos tiveram que enfrentar uma guerra no seu território? Não existe uma última vez porque isso nunca aconteceu. A última vez que os Estados Unidos teve algo próximo de uma guerra em que o território dele foi invadido foi na Guerra de Independência da Inglaterra, quando se constituiu a nação estadunidense. Mas até hoje os Estados Unidos nunca enfrentou um conflito em que o palco militar central foi no seu próprio território, a não ser a Guerra Civil Americana. Então, veja, a gente está falando de um país que nunca foi invadido. O país mais militarizado da história da humanidade, que mais gasta dinheiro, que mais criou bases militares, que mais tem propaganda de guerra, nunca foi invadido por nenhum outro país. Vocês percebem a dimensão do quanto isso é absurdo? Vocês já pararam para pensar nisso? E aqui eu termino essa reflexão o seguinte, veja. Outro dia desse eu dei uma entrevista, eu estava falando assim, dei o exemplo, né? Veja, vocês já pararam para pensar por que a gente chama algumas prisões de prisões e outras de campo de concentração? O que é que diferencia uma prisão de um campo de concentração? Você sabe me explicar? Você provavelmente não sabe explicar, mas você já deve ter chamado prisões da China, da Coreia, de Cuba, da Venezuela de campo de concentração. Mas se você perguntar a diferença para você entre uma prisão e um campo de concentração, você não vai saber me dizer. Qual é a diferença entre filme e propaganda? Por que, por exemplo, um filme da Marvel, que tem participação direta do governo dos Estados Unidos no processo de produção e distribuição do filme, que é uma propaganda do regime, não é chamado de propaganda, e um filme da China dos 100 anos do Partido Comunista Chinês, que tem participação do governo, sim, como tem no filme dos Estados Unidos, é chamado de propaganda do regime? Qual é a diferença? Qual é a fronteira entre propaganda de regime e filme supostamente privado? Já parou para pensar nisso? Vamos pensar um pouco? Porque, veja, no cinema brasileiro, e aqui finalizo de verdade, é muito raro você achar um filme sobre Coluna Prestes, sobre Zumbi dos Palmares, Quilombo dos Palmares, sobre a Balaiada, sobre a Sabinada, sobre a Confederação
do Equador, sobre o Quilombo do Piolho, sobre Preto Gomes, sobre Dandara, mas você vai achar os cinemas brasileiros abarrotados de filmes dos Estados Unidos, em que grande parte deles são propagandas militaristas dos Estados Unidos em um discurso semi-religioso de glorificação do povo estadunidense, mostrando como o único e excepcional na Terra. Quais são os efeitos disso na cultura brasileira, na subjetividade brasileira, na legitimação da máquina de guerra? Porque o que passa no cinema brasileiro também está passando no cinema argentino. O cinema argentino menos, né? Porque os argentinos protegem o cinema. Vamos melhorar o exemplo. Também está passando no cinema peruano, no cinema da Guiné, de Angola, de Moçambique, de Londres, de Paris, de Lisboa e por aí vai. E o mundo todo está consumindo aquela propaganda de guerra daquele país que tem mais bases militares pelo mundo. Quais são as consequências disso? Para pensar um pouco nessas questões e aproveita para pensar como a gente pode ver como exemplo de sociedade, se você vê, aquela que é a sociedade mais militarizada da história da humanidade. Pensa nisso e a gente volta a conversar sobre esse tema. É isso, camaradas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, olhar os cupons de desconto, os cursos da classe esquerda, as dicas de livro que estão aqui, entrar na nossa lista do Telegram, qualquer coisa, chama lá no Instagram que a gente está sempre respondendo. Um beijo e até a próxima.